gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é o dia de número 30 do nosso plano de leitura anual, onde em 365 dias nós teremos lido, se Deus quiser, vamos chegar lá, a Bíblia toda. E uma leitura também com a interpretação dos textos, né? Gente, deixa aí o seu nome, de onde você nos acompanha. Deixa eu pegar aqui mais um aqui. Eu já coloquei alguns comentários, né, antes de iniciarmos aqui, enquanto estava na contagem regressiva. Deixa eu pegar um bom dia aqui de quem? Deixa eu ver, pronto, aqui ó. Bom dia da Aline Aragão. Bom dia, Aline, bom dia a todos. Deixa eu pegar mais um bom dia aqui de quem? Vamos ver aqui quem é. Antônio Borges dos Santos. Bom dia a todos. Aracaju, Sergipe. Vou pegar mais um aqui, ó. Do Sul, Rio Grande do Sul, Carlos Dornelas. Bom, deixo aí então o meu bom dia para quem está conosco ao vivo. Agora 6 da manhã em ponto, nós iniciamos sempre faltando 3 minutos para as 6. É um período aí de tolerância para que as pessoas sejam notificadas tanto pelo YouTube como também pelo WhatsApp. E aí chegam para a nossa sala e vamos seguir com a nossa leitura. Dá o seu like, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, toca no sininho, ativa as notificações, assim você também vai ser avisado todas as vezes que entramos aqui ao vivo ou que eu colocar algum conteúdo novo no nosso canal, tá bom? Vamos fazer a nossa oração e vamos seguir com a leitura de hoje. Deixa eu dar o meu joinha aqui, que eu também ainda não tinha dado. Dá um joinha aqui pelo meu preview, né? Por onde eu vejo aqui os comentários. Ok, tudo certo. Oremos então. Rendo graças, Senhor, ao teu santo nome. O Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por causa delas estamos aqui mais uma vez. O texto sagrado afirma que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. Por mais que façamos a nossa parte, a gente corre, a gente luta, a gente se esforça, mas precisamos que o Senhor use misericórdia. Tenha misericórdia de nós neste dia, derramando sobre nós a tua graça, a começar pela leitura da tua palavra e na sequência do nosso dia. Tudo que fizermos, seja conforme a tua santa vontade. Abençoai, Senhor, também aqueles que estão lendo a tua palavra em outro horário, não estão ao vivo, mas independente do horário que essa pessoa estiver aqui neste momento, o Espírito do Senhor esteja com ela, dando entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia. Lucas 9. Tenha aí em mãos seu caderno para anotações, ou se a sua Bíblia é semelhante à minha, você pode anotar aí na lateral, né, da Bíblia. Tem bastante espaço para você fazer isso. Depois eu também mando as minhas notas adicionais para que você possa passar a limpo aquilo que você vê que é interessante na sua própria Bíblia, ou para que você possa imprimir ou deixar salvo no seu celular, enfim. É uma forma da gente ir complementando a nossa leitura, né? Esses PDFs que eu tenho enviado pelo WhatsApp. Então vamos em frente. Lucas capítulo 9, no versículo 1. Lembrando mais uma vez o seguinte: tem algumas coisas que já foram lidas, então é desnecessário repetir, a gente levaria muito tempo. Então, o que eu vejo aqui que é novidade, eu já destaquei e a gente vai interpretar. Aquilo que já foi falado, consultem os dias anteriores, você que está chegando agora, ou se você está com dúvida, leia os PDFs que estão no grupo, tá bom? Lucas 9, versículo 1. Então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios
e para curarem as doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. E ele disse-lhes: nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, nela permanecei, e dali partireis. E onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como testemunho contra eles. Então veja, a intenção aqui do Senhor Jesus, ela é muito clara, em que os discípulos dependessem das pessoas em que eles iriam pregar o Evangelho. Jesus disse: não leva nada, nem dinheiro. As pessoas que receberem vocês, se hospedem com elas, ou seja, se hospedar inclui tomar um banho, se alimentar, enfim. Então fica claro aqui o objetivo do Senhor Jesus em que os seus discípulos, indo pregar o Evangelho, dependesse apenas do Evangelho também. Isso aqui é questão de chamado até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Eu creio muito nisso aqui. Estou agarrado nessa promessa aqui. Estou agarrado nessa promessa. Então, interpretando esse texto é isso. Eu interpreto e coloco também, aplico na minha vida. Como pregador do Evangelho, eu confio que nada me faltará. Eu confio nisso. E como testemunho daqueles que rejeitam a pregação do Evangelho, Jesus diz: sacode até a poeira, porque aquela terra seria condenada. Então, não leva nem o pó daquela terra, porque aquela terra ela vai ser condenada. Mais para frente, Jesus vai falar sobre isso. Ai da cidade tal, ai da cidade tal, vai falar das cidades que não receberam o Evangelho do Reino. Versículo 6. E eles partindo foram pelas aldeias, pregando o Evangelho e curando em todos os lugares. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que estava sendo feito por ele e ficou perplexo, porque alguns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, e alguns que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João, a João decapitei. Mas quem é esse do qual eu ouço dizer tais coisas? E ele desejava vê-lo. Então, o povo estava confuso quanto a quem era Jesus. Herodes ficou confuso porque aquilo chegou aos ouvidos dele. Alguns diziam que Jesus era João, mas Herodes falou: João eu decapitei. Então, quem é esse? Versículo 10. E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito. E tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isso, seguiram-no. E ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo esse povo. Porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele os abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os seus discípulos. E ele lhes perguntou, dizendo: quem dizem as pessoas
que eu sou? Lembra que estava uma confusão entre as pessoas e até Herodes também confuso quanto a quem era Jesus? Aí Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E respondendo eles disseram: João, o Batista, mas alguns dizem Elias, outros dizem que um dos antigos profetas está ressuscitado novamente. E disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Essa declaração, o Cristo, inclui muita coisa que as profecias diziam sobre o Cristo. O Cristo seria o Filho de Deus enviado para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. O Cristo seria um rei que iria se levantar da linhagem de Davi. Deus tinha feito uma promessa a Davi, nós vamos ler essa promessa juntos ainda, que não faltaria rei. Foi uma promessa: Davi, sempre vai ter um rei em Israel vindo do seu trono, aliás, da sua linhagem. Vai se assentar ao seu trono sempre alguém da sua descendência. E alguns profetas diziam que, por fim, iria se levantar um rei que não ia morrer mais. Porque o problema que Israel enfrentava era isso. Um rei se levantava, enquanto aquele rei governava com sabedoria e com obediência diante de Deus, o povo vencia. Aí aquele rei morria, e às vezes se levantava outro que não era tão obediente assim, enfim. Então a promessa era o seguinte: ainda há de se levantar um rei da linhagem de Davi, esse ele vai reinar para sempre, esse ele vai vencer o pecado, esse ele vai ser a luz do mundo. Então as pessoas, quando ouviam falar do Cristo, entendiam muito bem que seria um rei, um novo reino na terra. É isso que as pessoas esperavam. Então, quando Pedro faz essa declaração, dizendo que Jesus era o Cristo, versículo 21, e advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem essas coisas, dizendo: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, por que Jesus advertiu-os dizendo: não fale para ninguém que eu sou o Cristo? Porque Jesus ainda não queria ser revelado abertamente como Cristo. Por quê? Existia uma visão popular equivocada de que o Messias ele deveria derrubar o governo romano. Então as pessoas dizem: olha, quando Deus enviar o Messias, ele vai reinar e Roma vai cair. Isso era uma visão popular da época, de que o Messias seria esse que levantaria um grupo, que iria tomar o reino e aquela coisa toda. Só que Jesus falou: então nem fale por aí que eu sou o Messias, nem fale por aí que eu sou o Cristo, porque na verdade aí ele contraria o que as pessoas diziam. Ele fala: olha, o Filho do Homem, falando dele mesmo, vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Não é isso que as pessoas estão falando. Para você ter uma ideia, nem os próprios discípulos estavam entendendo muito bem aquilo. Muitos deles não achavam que Jesus iria ser morto. Você vê que quando Jesus fala em outra passagem: olha, agora eu vou lá para Jerusalém, eu vou me entregar para ser morto, Pedro fala: não, Senhor, não faça isso, não vai. Quer dizer, não estavam entendendo como seria. Por isso Jesus disse: não fale para ninguém ainda, não fale abertamente, isso ainda está em oculto. Em outra passagem ele diz: mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O que eu estou falando para vocês aos seus ouvidos, pregue pelos telhados. Então vai chegar uma hora que ele vai dizer: agora pregue, agora fale, agora espalhe essa notícia por aí, que é a pregação do Evangelho. Versículo 23. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Então ele tinha acabado de falar de sofrimentos, ele tinha acabado de falar o que ele iria passar. Na sequência ele fala: se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, a cruz naquela época era uma forma de execução de criminosos. Era a forma mais dolorosa e humilhante
da era romana que um criminoso era submetido. Portanto, tomar a cruz diariamente é esperar sofrimentos todos os dias por causa do compromisso com Cristo. Então, você está comprometido comigo na missão do reino, então esteja ciente que vocês também podem sofrer por causa do reino. E isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Isso é tomar a cruz. Versículo 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salva-la-á. Então, isso aqui é um princípio para a salvação. Pegue aí o seu marca-texto. Eu vou marcando aqui na minha Bíblia, eu já falei isso alguns dias atrás, vou repetir, tem gente nova. Eu marco aqui para que você saiba onde você deve marcar na sua. Então pega aí, porque se eu ficar fazendo isso junto com vocês todo dia, demora muito, né? E eu sei que vai ficar complicado para vocês. Eu tenho o dia inteiro para falar da Bíblia, mas eu sei que muitos aqui estão dedicando aí 1 hora por dia. Então pegue o seu marca-texto, Lucas capítulo 9, versículo 24 e os outros versículos que eu fui falando. Aí você pega e marca assim, ó, versículo 24, grifa o versículo. Esse meu marca-texto aqui, ele é em gel, ele não mancha a folha, não passa para trás. Muito bacana, muito bom esse marca-texto aqui, ó. Tem inclusive disponível, né, no site que eu já disponibilizei para vocês o link. Marca aí o versículo 24, aí com a caneta você vai do ladinho aqui, ó, e você escreve assim, ó, 9, 2 pontos, 24, que significa capítulo 9, versículo 24. Ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Escreve assim, ó, princípio para salvação. Então, o versículo 24 é um princípio para a salvação. Eu vou mandar isso também em PDF para vocês anotado. Esse princípio quer dizer o seguinte: nós devemos perder a nossa vida para o mundo, não viver apenas para esse mundo. Isso faz parte de tomar a cruz e segui-lo. Nós devemos sacrificar as nossas afeições às coisas deste mundo para viver com Cristo. Então isso aqui é um princípio para a salvação. Vamos seguir, versículo 25. Pois que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro se ele se perde ou destrói a si mesmo? Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu me perco nisso? E me destruo por causa das coisas desse mundo? Então, é viver com equilíbrio. É viver com equilíbrio. Às vezes a pessoa só quer ganhar as coisas do mundo, né? Mas não tem o equilíbrio, não tem a devoção, não tem a vida com Deus. Versículo 26. Dá uma licencinha. Deixa eu dar um bom dia para essa pessoa aqui, que ela é muito querida por nós. Deixa eu pegar aqui o bom dia dela. Pera aí. Depois tem que colocar uma foto aí, Dona Maria. Dona Maria Helena Gabi, um abraço. Tá deixando aí o bom dia. Muito querida essa senhora, viu? Uma senhora muito querida, devota, piedosa, de oração. Deus abençoe a senhora e toda a sua família, tá bom? Pede para depois aí ajudarem a senhora a colocar uma fotinha no perfil. Tá só um M aí, ó, porque não colocou foto. Depois coloca uma foto, tá? Vamos aqui de onde eu parei, ó. Versículo 26. Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, olha o que ele está falando, é uma sequência. Olha o que ele está falando. Ó, o Filho do Homem vai sofrer. Quem quiser me seguir vai sofrer por causa do Evangelho. Vai ter que negar a si mesmo, as afeições desse mundo, as coisas desse mundo. Às vezes você vai ter que falar não para alguma coisa desse mundo. Poxa, mas que vergonha. Fulano me chamou para fazer algo, esse algo é ilícito. É ilícito, não se for lícito. Se for lícito e convém, não tem problema. Se for lícito e não convém, então você tem que negar. Mas que vergonha, o que eu vou falar? Você vai falar que é crente. Você vai falar que é cristão.
Ai, que vergonha, o que vão falar de mim? Então, Jesus está falando, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Versículo 27. Mas em verdade eu vos digo, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Jesus aqui está falando de uma forma enigmática. Olha o enigma que ele soltou. Então ele disse que alguns não provariam a morte antes que vejam. Então, foi um enigma. Olha, alguns aqui daqueles que ele estava falando não vão morrer antes que vejam o reino. De forma visível mesmo. Vocês vão ver como vai funcionar algo lá no reino. Versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois desses dizeres, então primeiro ele solta o enigma. Depois de 8 dias, ele tomou consigo Pedro, João e Tiago. Então, ele não falou, alguns aqui não vão morrer antes de ver? Depois de 8 dias, ele pega esses alguns, que são Pedro, João e Tiago, sobe ao monte para orar, e enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Gente, que coisa gloriosa esses discípulos viram antes de morrer. De fato, eles viram o reino. Por que eles viram o reino? Eles viram Jesus glorificado, não mais no corpo humano, mas o corpo glorificado. Eles viram a forma que Jesus será no reino, a manifestação glorificada de Jesus no reino. Eles viram Moisés e Elias. Moisés e Elias, para todo o povo, estava morto. Para todo o povo, Moisés e Elias não existiam mais. Então Jesus mostra que no reino existe vida sim após a morte. Eles viram Moisés, Elias glorificados, Jesus no seu corpo resplandecente, em glória. Eles tiveram uma manifestação visível do reino de Deus. Isso é muito glorioso. Versículo 32. Depois eu vejo os comentários aqui, tá? Dona Maria das Graças. Esqueci a senhora não, jamais. Versículo 32. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando eles acordaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, não sabendo ele o que dizia. Lucas fez questão de falar aqui, não sabendo ele o que dizia. Tipo assim, Pedro nem sabe o que estava falando. Pedro ficou tão maravilhado com aquilo que quis até colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar. Olha a conversa de Pedro. Olha a conversa de Pedro. Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tabernáculos? 3. Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Você sabe que o tabernáculo no Velho Testamento era o lugar onde morava, habitava a presença de Deus. Então, quando Pedro fala, vamos fazer 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias, era colocando os 3 no mesmo patamar. Nem sabe o que estava fazendo, né? Nem sabe o que estava fazendo. Isso aqui é aquele exemplo que a gente hoje tem. Você não sabe o que falar? Fica quietinho. Fica quietinho, Pedro. Você nem sabe o que você está falando. Versículo 34. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem e os cobriu, e eles se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, Moisés e Elias, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés representava as leis, Elias todos os profetas. Agora vocês vão ouvir, é Jesus, é o meu filho que vocês têm que ouvir.
A glória de Deus desce em defesa do seu próprio filho. Chega, arrepia. Meu Deus do céu, é muito profundo isso. É muito profundo. Versículo 36. E quando a voz passou, Jesus foi achado só. E eles guardaram em silêncio, e naqueles dias não contaram a nenhum homem daquelas coisas que tinham visto. Pedro só vai falar sobre isso em uma das suas cartas. Em uma das cartas, Pedro vai falar: eu estou testemunhando para vocês o que eu vi. Eu vi Jesus glorificado. Quando a gente estiver lendo, você vai se lembrar disso. Quando a gente estiver lendo a carta de Pedro. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou dizendo: Mestre, eu te suplico que olhes para o meu filho, porque ele é o meu filho único. Eis que um espírito o toma, e ele de repente grita. Ele toma-o até espumar novamente, com dificuldade o abandona, ferindo-o. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E respondendo Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? E vos suportarei. Até quando eu vou suportar vocês, né? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ele se aproximava, o demônio derrubou-o e o agitou. Derrubou-o, o menino, não derrubou Jesus não, tá? Não tem esse negócio de ficar rolando no chão com o demônio, não. Ai, gente, eu dou risada que eu já vivi tanta coisa nessa vida. Já vivi tanta coisa. Às vezes, um oficial, né, orando em uma pessoa possessa, rolando no chão, e o pregador de cima do altar dizia assim, ó: ou sai o demônio ou sai o obreiro. Luta aí. Ai, Jesus, isso, enfim. Vamos seguir. São coisas que eu tenho que ressignificar. Então, quando ele se aproximava, o demônio derrubou-o e agitou-o, o menino. E Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou novamente ao seu pai. E todos se maravilhavam da grandeza do poder de Deus. Mas, enquanto todos maravilhavam-se de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: deixai essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então Jesus mais uma vez foi lá e falou: ó, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Deixa essas coisas que estão acontecendo aos seus ouvidos. Guarde só para você. Mas eles não entenderam essa palavra. E foi-lhes encoberto, para que não percebessem. E eles temiam interrogá-lo a esse respeito. Então, suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será o maior. Então os discípulos estavam discutindo ali, né, quem seria o maior. E aí Jesus deu um exemplo falando: o que é ser o maior, que seja o menor. Depois eu vejo aí o comentário, tá? Eu vou comentar ele. Depois eu vejo aí e comento, tá bom? Versículo 49. E respondendo, João disse: Mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome e proibimos-lo. Por quê? Por quê? Leia o texto. Olha aí para essa bolinha aí na sua tela. Ó. Proibimos-lo porque ele não segue conosco. Então eles viram alguém expulsando o demônio. Aí os discípulos proibiram ele de expulsar demônio. Os 12, né? Os que tinham autoridade apostólica, os 12 que foram chamados. Jesus tinha muitos seguidores, nós já falamos sobre isso. Só que certa feita Jesus passa a noite toda orando no monte, chama todos os alunos, todos os discípulos e fala: agora esses 12 vão andar comigo para onde eu for. Então, alguns dos 12 dizem assim: nós encontramos um expulsando demônio e proibimos-lo, porque ele não segue conosco. Ele não é um dos 12, não segue conosco. E Jesus lhes disse:
não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então veja, a proibição aqui dos discípulos foi refutada por Cristo. Por quê? O que acontece? Os discípulos estavam proibindo alguém de expulsar o demônio porque esse alguém não era um dos 12 que andava com eles, de cidade em cidade, para onde Jesus ia. Mas Jesus disse, se ele está fazendo isso em meu nome, não proíba. Ele não está contra nós. Ele não está contra nós, ele é por nós. Então, não precisa proibir. Aí há quem pegue esse versículo aqui e diga assim, tá vendo? Se expulsa demônio, se fala de Jesus, então supostamente é homem de Deus, é profeta, é apóstolo. Não pode refutar, não pode impedir. Às vezes penduram nesse versículo esse pensamento. Só que de contrapartida, mais para frente, a gente vai ler isso junto, o texto inteiro, mas eu vou citar para você aqui o versículo. Vamos ver do contrário Jesus em outra cena dizendo, impeça. Capítulo 11, capítulo 11, versículo 23. Jesus disse assim, quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, você vê que ao mesmo tempo parece até ser contraditório. Jesus fala assim, não impeça. Não impeça. Mas não impeça por quê? Por que não impeça? Capítulo 9, versículo 50. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque não é contra nós, é por nós. Mas lá na frente, ele falou o seguinte, olha, no 11, 23, quem comigo não ajunta, espalha. Não é por nós. Não está juntando, não traz para o reino, está fazendo algo que espalha, está fazendo algo que divide. Então há de se usar discernimento. Essa declaração de Jesus aqui para os discípulos, os apóstolos que quiseram proibir quem estava expulsando o demônio, é um chamado a termos discernimento, é um chamado a não nos precipitarmos. Não proibais, não se precipite, mas avalie. É por nós ou contra nós? Todo o seu trabalho ajunta ou espalha? É um chamado a discernimento espiritual. Vamos seguir com a leitura. Depois eu vou ler os comentários. Tá? Eu estou vendo que tem bastante gente comentando, mas vamos focar aqui, senão eu demoro muito quando fico lendo comentário. No final a gente lê comentários, tá? E tira dúvida, responde perguntas aí. Versículo 51. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou a sua face para ir a Jerusalém. O que aconteceu aqui? Jesus percebeu que estava chegando a hora da sua ascensão. Está chegando a hora de acabar tudo aqui, eu vou subir. Então o que ele fez? Fixou a sua face para Jerusalém, ou seja, olhou para Jerusalém e falou, é para lá que eu tenho que ir, porque é em Jerusalém que ele seria crucificado. Então, bora, vamos para Jerusalém. Fixamente ele falou, estou decidido, vou para Jerusalém. Versículo 52. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. Veja, Jesus iria para Jerusalém, por quê? Preste atenção nisso agora, para você entender a interpretação do texto. O que Jesus iria fazer em Jerusalém? Em Jerusalém iria acontecer a festa da Páscoa. Então, ele entra domingo de Ramos, tem ali a última semana com os seus discípulos, na quinta-feira ele participa da ceia, tem os preparativos para a ceia, na sexta ele é preso, morto, crucificado, morto, sepultado, domingo de ressurreição, e ali segue as semanas daquela festa até completarem 52 dias, que o último dia é o dia de Pentecostes. Então todos sabiam, samaritanos que não se davam com os judeus,
Os samaritanos sabiam que quem passava por ali, indo para Jerusalém, estava indo para a festa. Só que os samaritanos adoravam a Deus nos montes. A gente vai falar sobre isso na leitura do livro de João. Os samaritanos adoravam a Deus nos montes. Os israelitas, eles adoravam a Deus no templo. Então, os samaritanos não se davam com os judeus. Quando Jesus falou, vou para Jerusalém, e ele manda alguns mensageiros à frente dele, e esses mensageiros entram em Samaria, na cidade de Samaria, para preparar as coisas que ele precisaria para a viagem, etc. e tal, para se fosse apresentar algum sacrifício no templo, enfim, as pessoas que passavam por ali e estavam indo com esse objetivo. Então o que aconteceu? Versículo 53. Eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. Então, quando Jesus chega ali na porta da cidade de Samaria, fixo dizendo, eu vou para Jerusalém. Então os samaritanos nem receberam ele. Não, então a gente não vai dar nada para vocês, não. A gente não aceita isso. Nós não temos parceria, nós não temos amizade. Pode ir embora, pode seguir viagem, não entra na minha cidade, não. Versículo 54, e quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram, Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Taca fogo nesse povo aí que está rejeitando o Senhor. Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse, não sabeis de que tipo de espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Então, os dois discípulos, Senhor, quer que desce fogo aqui e consome todo mundo? Jesus, não, eu não vim para matá-los, eu vim para salvá-los. A misericórdia dele, né? A graça dele, né? Versículo 57, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse, Senhor, eu desejo seguir-te, para onde quer que tu fores. Esse para onde quer que tu fores representa, eu quero ser um apóstolo, eu quero seguir, para onde o Senhor for eu quero estar junto. Então ele se candidatou ao discipulado. E Jesus lhe disse, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ou seja, vai lhe custar tudo. Tem certeza que você quer me seguir? Versículo 59. E ele disse a outro, segue-me. Mas ele disse, então Jesus pega e fala para outro, né? Primeiro falou isso para um, tem certeza que quer me seguir? Aí apontou para o outro, me segue. Mas ele disse, Senhor, depois de ouvir, né, o que Jesus falou, ele falou, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Jesus lhe disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Preste atenção, porque existe uma interpretação equivocada também desse texto, onde algumas pessoas dizem que não pode ir em velório, onde algumas pessoas dizem que quem prega a palavra não pode ir no velório dos seus familiares. Morreu, nem precisa ir lá. Se você é um missionário e você está pregando a palavra de repente em outra cidade, você não pode viajar até a cidade onde o seu pai, a sua mãe morreu. Não, porque você tem que priorizar a palavra. Gente, o que está acontecendo aqui? O pai desse candidato não estava morto ainda. É só você pensar, se o pai tivesse morto, o que aquele candidato estaria fazendo ali? Olha o que o candidato falou, disse assim, permite-me primeiro enterrar meu pai, no sentido do quê? Olha, eu vou seguir o Senhor, mas permite primeiro enterrar meu pai, depois que meu pai morrer, eu vou ficar com meu pai até ele morrer. Depois que meu pai morrer, eu te sigo. Se o pai dele já tivesse morto, ele estaria naquele momento fazendo o quê? Os preparativos do velório, que inclusive naquela época era muito diferente dos tempos de hoje. Para você ter uma ideia, um parente que se envolvesse com o velório usaria 1 ano da vida, 1 ano, para cumprir todo o ritual do velório. Primeiro aquele corpo era colocado em um sepulcro, embalsamado, ficava ali um tempo, depois tirava aquele corpo e enterrava.
tem um estudo muito profundo sobre isso, muito profundo sobre o que quer dizer colocar a mão no arado e olhar para trás, deixar os mortos sepultar os seus mortos, e uma outra coisa que ele vai falar aqui. Só que é o que eu estou falando, é um estudo profundo, onde eu pego vários pontos da Bíblia, onde eu pego imagens, eu mostro o que é o arado, enfim, é um estudo profundo. Eu não teria tempo na leitura aqui da Bíblia, com interpretação, para me aprofundar nesse assunto. Em breve você será convidado a participar desses estudos profundos, se você quiser. Siga a leitura gratuitamente, interpretando os textos, já vai te ajudando a entender o texto. Agora, se você fala, poxa, eu quero me aprofundar, eu quero estudar, eu quero aprender para ensinar, aí é outro ambiente, tá? É outro ambiente. Então aqui não é que há uma proibição de ir no velório. Não, Jesus disse, você quer me seguir? Me segue. É agora, a hora é agora. Não tem esse negócio de primeiro, só depois que meu pai morrer, não. Foi isso que Jesus quis dizer aqui com esse texto. Versículo 61. E outro também disse, Senhor, eu desejo te seguir, mas deixe-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Então, mais um exemplo aqui. Aqui nós vemos 3 candidatos. De forma profunda eu falo sobre isso, em outra plataforma. 3 candidatos. O terceiro candidato queria primeiro se despedir da sua família. Por quê? Existe uma tradição judaica que explica isso. Por quê? Ninguém poderia viajar sem antes pedir autorização para os seus familiares. Então ele fala, deixa primeiro ir lá pedir autorização, deixa eu primeiro me despedir. Jesus se coloca acima de qualquer autoridade familiar. Não há impedimento familiar para quem quer fazer a vontade de Deus. Ou seja, a vontade dele está acima da vontade de qualquer família, qualquer familiar. Nenhum familiar pode me impedir de me entregar a Jesus, de entrar no reino. Se minha mãe fala assim, meu filho, eu não quero você nesse caminho. Mamãe, te respeito muito, te amo, mas eu vou seguir esse caminho. É isso que quer dizer. E ele foi mais enfático ao dizer, quem coloca a mão no arado, o arado era um objeto. Eu mostro vídeos disso no estudo profundo, que serve para abrir um caminho reto para depois jogar a semente. Então quem coloca a mão no arado tem que estar focado. Se olhar para trás, olha para trás, a mão vai junto. Já andou de bicicleta? Faz assim na bicicleta. Você vai virar o guidão. Então, colocou a mão no arado, é só isso aqui, não adianta ficar olhando para trás. O caminho é esse. O caminho é esse. É isso que ele quis dizer. Um seguidor de Cristo precisa manter o foco em segui-lo. Nada pode distrair o seguidor de Cristo de seguir o caminho, nem a família. Siga o caminho. É o que Jesus disse aqui. É uma leitura com interpretação, tenho certeza que já te ajudou e é o que eu falo. Agora, com profundidade, com mais argumentos, a gente faz isso em outra plataforma. Capítulo 10, Lucas capítulo 10. Bom, a gente já interpretou esse texto, vou fazer uma leitura aqui panorâmica e depois eu vou ler os comentários de vocês e responder perguntas. Tá bom? Vamos lá, capítulo 10. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2. Então veja, até então era só 12 que tinham autoridade para pregar, expulsar demônio e tal. Por isso que houve aquela confusão quando eles viram alguém fazendo aquilo sem autorização. Mas agora Jesus pega e envia mais 70. E os enviou de 2 em 2, adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho. Eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Ele está falando aqui de uma forma metafórica. Olha só. Eis que eu os envio como cordeiros ao meio de lobos. Então, existia uma metáfora naquele tempo no judaísmo que dizer
Cordeiros em meio de lobos significa em uma situação de perigo. Por isso que eu falo, a gente tem que adotar como princípio, interpretar o texto, entender se é metafórico, se é parábola, se é um enigma, se é uma alegoria. Versículo 4. Não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados, nem saudeis a nenhum homem no caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz esteja esta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela retornar para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Tá vendo? Mais uma vez, vou até destacar aqui, ó. Mais uma vez Jesus está falando para eles, não precisa levar nada e vocês vão ter tudo. Digno é o trabalhador do seu salário. Vocês não estão trabalhando? Então veja, gente, não há proibição para um pastor que é abnegado, deixou o seu trabalho secular, largou a sua profissão, ele vive daquilo. Não há problema algum em você, uma pessoa devota, piedosa, que tem gratidão a quem te alimenta através das palavras, de honrá-lo com a sua oferta voluntária, com as suas dádivas, com aquilo que a missão precisa para seguir. Não há problema nisso. O problema está na ostentação, o problema está no charlatanismo, o problema está, enfim, né, no engano, na mentira, no aproveitar da boa fé das pessoas. Não há problema algum. Um dia desses, um de vocês, não me lembro quem, eu estou aqui lendo para vocês, o plano é gratuito. Um dia desses, algum de vocês clicou aí nesse cifrãozinho e enviou uma dádiva. E eu até agradeci aqui ao vivo. Eu não vejo problema nisso. Você reconhece o trabalho do pregador? Qual o problema em você honrar o pregador? O problema é quando o pregador, né, quer arrancar com segundas intenções. Então é isso que Jesus disse aqui. O texto é muito claro, é muito simples. Versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e ele vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós, e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas ruas e dizei, até a muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disso, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aí ele começa a falar, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as poderosas obras que em vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinzas. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E os 70 retornaram, então foram com essa missão, agora vai falar do retorno deles. E os 70 retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes, eu vi Satanás cair do céu. Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. E eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Gente, isso aqui não é literalmente pisar em... Se você pisar em um escorpião, a ferroada vai te prejudicar. Isso aqui representa, o diabo e os seus demônios. Jesus disse que viu isso acontecer, arrastando a terça parte, A gente vai ler isso depois também, lá no livro de Ezequiel. Então, ele está falando, vocês têm autoridade para pisar nesses demônios aí. Versículo 20. Mas não vos alegreis por isso, que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus, nos livros, Então, não se alegre porque os demônios saem quando vocês oram, mas se alegre porque o nome de vocês está lá no livro da vida. Naquela hora, Jesus alegrou-se no Espírito e disse, eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos bebês, aos pequeninos, Sim, Pai, porque assim pareceu bom à tua vista.
todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem que é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular: abençoados são os olhos que veem as coisas que vós vedes. Porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes, e não as viram, e ouvir as coisas que ouvis, e não as ouviram. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e o próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, Jesus falou: você quer realmente ser salvo? Então observa isso aí. Amarás o próximo como a ti mesmo. Aí o homem quis se justificar, para dizer que fazia isso. Quem é o próximo? E respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais os despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Veja, colocou azeite na ferida. Azeite servia como um produto medicinal para doentes. Estou só falando isso aqui para vocês ir guardando essas informações, que a gente ainda vai falar sobre azeite, sobre óleo da unção, nessas leituras que nós vamos fazer. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Então não adianta falar que é sacerdote, que é levita, que é pastor, que é presbítero, que é bispo, que é apóstolo, se não pratica isso aqui. Se não tira do bolso para ajudar quem está precisando. Se não tem realmente a empatia, pelo próximo. Ora, versículo 38, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Ficar ouvindo a palavra. Então, enquanto Marta estava preocupada com um monte de coisa, Maria se preocupou com ouvir a palavra. Isso é o necessário, isso é o mais importante, foi o que ele quis dizer ali. Naquele momento, é claro, Naquele momento. Era o momento da palavra, não era o momento de se preocupar com tantas coisas. Certo? Bom, gente, a leitura finaliza por aqui. Hoje até um pouquinho mais cedo. Eu sei que tem dias que está encostando a 1 hora. Eu não quero passar de 1 hora diariamente. Então, vou fazer sempre assim. Vou procurar ler comentários depois para não desfocar da leitura, tá? Quem puder ficar um pouquinho mais, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, responder algumas perguntas e vamos em frente. Para quem já vai, tchau, tchau. Deus abençoe o seu dia. Amanhã a gente se encontra nesta leitura com a interpretação da palavra que nós estamos fazendo aqui diariamente, certo? Deixa eu ver aqui então os comentários. Tchau, tchau.